Olá! Hoje eu começo o programa falando de uma questão que ficou no programa anterior. E essa questão está baseada no livro do Apocalipse. E todos nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro que nos indica o tempo do fim. E nesse livro existem muitos símbolos. E um dos símbolos aqui está justamente nessa questão, que está no capítulo 7, o verso 3 de Apocalipse, que diz o seguinte: o anjo disse, não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Que tipo de símbolo é esse? Que tipo de sinal é esse que será marcado no povo de Deus? Será que vai ser um sinal de fato? Será que isso é apenas uma alegoria? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar Todos na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar e, como eu sempre digo, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje um programa todo especial, pois não só um, mas 5 estarão respondendo as suas dúvidas, os seus questionamentos, as mais diversas questões bíblicas e teológicas. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a sua pergunta vai estar na mira da verdade. Hoje, Todos na Mira. E eu quero começar cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Quer dizer que você vai receber, já está recebendo aí pessoas no seu escritório, na sua biblioteca, é isso mesmo, professor? Pois olha, amigo Tito, hoje estamos aqui, muito obrigado ao nosso telespectador que nos acompanha, ao ouvinte da Rádio Novo Tempo e a você, internauta, também. Hoje estou aqui com 4 amigos muito especiais, apresentadores aqui na Rede Novo Tempo, e que também tem as suas muitas outras atividades que executam aí pelo Brasil e mundo afora. Eu estou aqui com o pastor Arilton de Oliveira, que é apresentador do Bíblia Fácil e diretor da Escola Bíblica à Distância, aqui da Rede Novo Tempo. Também o Dr. Rodrigo Silva, apresentador do programa Evidências, ele é professor universitário no Centro Universitário Adventista Campus Engenheiro Coelho. Ele é também arqueólogo e teólogo. O pastor Kleber Gonçalves aqui conosco, apresentador do programa Viva, pastor da Igreja Adventista Nova Semente, diretor do Centro de Estudos Seculares e Pós-Modernos da Conferência Geral da Igreja Adventista, um escritório geral da igreja, E o nosso amigo pastor Luiz Gonçalves, que está aqui também, apresentador do Arena do Futuro e evangelista e diretor de evangelismo na sede, da divisão sul-americana da Igreja Adventista aqui para as Américas, Que Deus abençoe, Tito, a todos nós essa programação, a você, telespectador. E hoje, Tito, com certeza a Bíblia será exaltada, porque hoje todos nós aqui estaremos na mira da verdade. Muito bem, professor, mas uma coisa é certa, hein? O ano passado nós tivemos não só 5 pessoas, mas tinham 6. Está faltando um aí. Está faltando aí o pastor Ivan Saraiva. Antes, mas olha só. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Ele não está aqui por algum motivo justo ou porque ele virou algum herege e não pôde participar mais? Não, rapaz, que isso? Ele mandou um recadinho pra gente. Ah, bom, então tá bom. Vamos ver aí o que o pastor Ivan Saraiva mandou um recadinho pra gente. Vamos lá. Olá, querido amigo da TV Novo Tempo. É uma alegria muito grande poder falar com você nesse momento. Você está prestes a assistir um dos grandes programas dessa rede de televisão. Todos na mira, Todos na mira da verdade. Pegando carona com o nosso querido Leandro Quadros, com o Tito. Agora todos nós reunidos. Já tivemos uma edição em um outro momento e agora a segunda edição. É uma pena. Eu não posso estar aí com os meus amigos, meus colegas pastores no estúdio, para de alguma maneira poder, mesmo que de maneira tão singela, contribuir com um programa tão especial como esse, um evento que, lógico, mexe com todos nós, tantas dúvidas e tantas pessoas do Brasil e do mundo sendo tiradas ali ao vivo. Acredito que vai ter umas 2 horas de programa, é muita coisa. Você, tenho certeza, não se arrependerá de ficar aí grudadinho na tela da televisão.
Mas eu gostaria também de deixar um recado. Infelizmente, como eu disse, não posso estar aqui com vocês, tenho um outro compromisso inadiável, não tive que fazer, tenho que acompanhar o Quarteto Arautos do Rei também nas suas caravanas de evangelismo. Mas eu espero que você procure fazer perguntas bem específicas. Se você tem alguma dúvida, que isso te incomoda já há algum tempo, entre em contato conosco. Mande um e-mail, SMS, ligue, tantas formas de podermos responder essa pergunta. O importante é você fazer a pergunta assim bem direta e eu tenho certeza que você também receberá uma resposta direta para que de alguma maneira isso possa contribuir para alicerçar a sua fé, para que você tenha paz no coração e para que você esteja mais perto do Senhor Jesus. Que Deus abençoe muito você, queridos pastores aí no estúdio, que Deus também os abençoe muito. Vocês sabem, eu gravei isso aqui no estúdio do Está Escrito Adoração. Saudade desses momentos que nós passamos aí, adrenalina no coração de todos nós. Que Deus possa abençoá-los, iluminá-los nas respostas, que elas sejam bíblicas, claras e que assim as pessoas possam conhecer mais a palavra de Deus. Um grande abraço a todos vocês e um bom programa a todos. Um abraço aí ao pastor Ivan, que está longe e vamos sentir a falta dele aqui, mas muito obrigado pelo recadinho que ele mandou pra gente. Agora a gente vai ter uma interação com o pessoal da rádio, afinal de contas, os nossos ouvintes participam ativamente aqui no programa e nós temos lá o nosso Veríssimo, locutor da noite, que está ali ligadinho com a gente. Cadê ele, Veríssimo? Será que a gente consegue ouvi-lo aí, vê-lo aqui também? Como é que é? Estamos juntos. Opa. Olha, perguntas chegando aqui, Tito, via Facebook, facebook.com/RádioNT, via Twitter, a mesma coisa, tá? O pessoal vai participar de montão. Perguntas chegando e olha, tá do jeito que você gosta, Tito. Muito bem, obrigado, Veríssimo. Obrigado aí pela sua participação e a todos os ouvintes que estão ligadinhos com a gente. Bom, para você participar do nosso programa, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. E uma outra coisa, hoje, como o programa é especial, você também vai poder fazer a sua pergunta através do telefone. Nós temos uma equipe aqui preparada para receber a sua pergunta e nós receberemos aqui online no nosso aplicativo e a sua pergunta vai estar na Mira da Verdade. O número é 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? 0 operadora 12 21 27 3121. Você liga pra gente e manda a sua pergunta. E você também pode acessar as nossas redes sociais através do Facebook. O nosso Facebook é Na Mira da Verdade .nt. E através do Twitter, o nosso Twitter é @Na Mira da Verdade. Participe, mande as suas perguntas e vamos colocá-los na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, você tem algum recadinho aí? Eu já posso te mandar a pergunta que nós começamos sim, o programa. Eu queria, Tito, rapidamente mandar alguns abraços e deixar, antes das nossas perguntas, os nossos participantes aqui mandarem um alô para a turma aí, para os nossos amigos aí de casa, não é? E que estão nos ouvindo pela rádio. Antes de mandar um abraço aqui para a comunidade evangélica Ebenezer, uns irmãos muito queridos, comunidade da pastora Cleide, do pastor Marcos e do presbítero Marcelo, que estão acompanhando com muito carinho o Na Mira da Verdade. Deus abençoe a vocês, irmãos, e ao Sérgio Monteiro também, nosso amigo, que nos passou este recado. Um abraço também para o pastor Gledson e para todos da cidade de Mãe do Rio, no Pará. Lá eles pararam, Tito, uma conferência que estão fazendo bíblica para poder acompanhar o programa Todos na Mira. Umas 80 pessoas estão lá estudando a palavra de Deus. E o último abraço para a Aurentina Pereira de Souza Nascimento, que é de Taubaté. Agora, Tito, antes da pergunta, vamos deixar aqui os nossos amigos cumprimentarem o pessoal de casa, só dar uma boa noite e aí vamos para a mira todo mundo. Vamos lá. Pastor Luiz Gonçalves, como está, meu amigo? Muito bem, professor, pastor Leandro. Boa noite a todos os amigos, boa noite a você que está em casa. Obrigado a você do Arena por estar aqui conosco e tenho certeza será uma noite muito abençoada, respondendo as perguntas dos nossos amigos. Com certeza. Pastor Arilton de Oliveira, e aí, meu amigo, obrigado por estar aqui também. Professor Leandro, prazer para mim. Olá, colegas, boa noite. E boa noite a você que está nos assistindo. Obrigado por sua participação nesse programa. Sem dúvida, teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. E esse é o objetivo desse programa. Muito obrigado. Pastor Rodrigo Silva, muito obrigado também pela sua presença aqui, meu irmão. Eu que agradeço o privilégio, obrigado por estar aqui, eu fico feliz de estar com os amigos aqui, com você também que está nos acompanhando de casa, através da internet, no Brasil e até no exterior. Que a graça de Deus o alcance onde quer que você esteja e que a palavra de Deus fale ao seu coração.
Amém por isso. Pastor Kleber, também muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Uma alegria imensa, bom rever cada um de vocês. Foi um muito bom momento que passamos juntos no ano passado. E a minha sincera oração é que possamos juntos nessa noite ter uma experiência real com o nosso Deus em sua palavra. Possa ser algo marcante a nós e a você que nos assiste. Com certeza, muito obrigado. Tito, agora estamos aí todos na mira, Tito, agora é com você. Professor. A pergunta que nós fechamos no programa passado ficou em aberto aí e a gente precisa colocar na mira. Afinal de contas, nós dissemos que você responderia ela hoje. Então você já pode começar hoje, você já vai começar estando na mira aí. A pergunta foi a seguinte, em Apocalipse 7:3, professor. Um anjo diz ao outro para não danificar a terra até que todos os servos de Deus sejam assinalados. Haveria alguma evidência clara de qual seria essa marca? Ou o que Deus levaria em consideração para reconhecer os salvos? Ou melhor, o que Deus levaria em consideração para reconhecer os salvos? Ou seja, a pergunta é a seguinte, existe evidência de que vai haver uma marca mesmo? Essa marca é literal? E vai ter também uma evidência de Deus saber quem é o seu povo? Como que é isso aí? Pois olha, eu vou aproveitar que eu tenho amigos aqui e vou deixar que eles respondam, não é? Vai que eu não saiba mesmo, né? Estou aproveitando a oportunidade, mas alguns irmãos evangélicos creem, de acordo com base em Efésios 4, 30 e 31, que Deus só possui um selo de identificação do crente, não é? Que é o selo do Espírito Santo. Mas parece que realmente aqui Apocalipse 7 está falando de outra coisa. E aí, meus amigos? Na mira da verdade, vocês aqui. Ok, bom, essa é uma excelente pergunta, mas quando você observa o verso 3, é importante considerar o 1, o 2, para ter uma ideia melhor a respeito do verso 3. Nesse contexto, nós poderíamos destacar 3 palavras que seriam sinônimas: selo, sinal ou marca. E quando você vai para Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20, você descobre que Deus tem um sinal, um selo, uma marca que identifica o seu povo. E de acordo com Ezequiel 20, verso 20, esse selo, esse sinal aguarda a santificação do sábado. Exatamente, que o sábado, biblicamente, não é, amigos? Ele é não um meio de salvação, mas ele é um sinal externo de que internamente eu me proponho a adorar a Deus no dia que Ele estabeleceu e não o ser humano, né? Então não é uma questão de legalismo, não é? Um outro detalhe, Leandro e pastor Luiz Gonçalves, com relação ao sábado como sendo o selo, se nós vamos para Esther capítulo 3, por exemplo, onde já existe ali a experiência de um rei usando o selo para falar da sua autoridade, para dar validade a uma ação, nos tempos bíblicos um selo tinha pelo menos 3 ingredientes, 3 elementos, que era o nome do possuidor, a sua função e sua jurisdição. Interessante que olhando para Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, no 4º mandamento, nós vamos encontrar justamente no sábado todos esses elementos, porque Deus é o Senhor, né? Esse é o nome dele, a jurisdição é os céus, terra, mar e fontes de águas, e a função dele é o Criador. Então os elementos que você encontra num selo bíblico aparecem no 4º mandamento. Agora eu devo ressaltar um detalhe interessante. O selo de Deus não é só o sábado, porque com base em Tiago 2, verso 10, a Bíblia ensina claramente que se alguém quebra um dos mandamentos, quebra toda a lei. Ainda que o sábado seja o selo de Deus, por extensão é a própria lei. Porque você guardar um mandamento e não guardar os outros, não leva a lugar nenhum. Exatamente. E a gente tem até uma mensagem bíblica aqui, né? Apocalipse 14, 7. Um dos últimos recados de Deus para a humanidade é o seguinte: temam a Deus e dê-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. E adorei aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, o Apocalipse está nos convidando a lembrarmos no dia do Senhor que o Senhor do sábado é Cristo. Na verdade, o convite para adoração no sábado não é um convite para salvação pelo sábado, mas um convite para adorar aquele que nos salva, que é Senhor do sábado, que é Jesus Cristo, não é? Ok, professor, muito bem. Olha, as perguntas estão chegando de montão aqui e eu quero responder muitas perguntas hoje, hein? Nós temos bastante tempo para falar com os nossos amigos aí. Eu queria agora direcionar uma pergunta com o pastor Rodrigo Silva. A pergunta é a seguinte: posso até dizer professor Rodrigo Silva, ele que é um doutor aí em arqueologia, ele quem sabe vai poder responder muito bem essa questão. Me diga uma coisa, professor Rodrigo Silva, será que o Jardim do Éden pode estar aqui na Terra? Olha aí, meu amigo, será que a Bíblia dá alguma evidência de que o Jardim do Éden foi aqui na Terra? E será que ele está aqui ainda, meu amigo? Como é que é?
Eu acho interessante essa pergunta. Uma pessoa uma vez falou num programa de TV, falou assim, eu estive perto do Jardim do Éden. Opa! Eu estive a poucos quilômetros dali, porque eu fui ao Iraque e vi ali o rio Eufrates. Na verdade, quando a Bíblia fala do rio Eufrates e o rio Tigre do Jardim do Éden, nós não podemos estabelecer que sejam o mesmo Tigre e Eufrates de hoje. Por que razão? Entre o Éden e o que acontece hoje, segundo a Bíblia, houve o dilúvio. E o dilúvio foi uma catástrofe que inundou toda a terra. Nós não acreditamos que o dilúvio foi uma inundação local. Local só. Eu sei que alguns ensinam que o dilúvio foi local, mas raciocina comigo, você está em casa. Se o dilúvio foi uma inundação local, Deus mentiu, porque ele prometeu que nunca mais mandaria um dilúvio na terra. E inundação local tem em todo lugar. Então o dilúvio foi universal, ele mudou tremendamente a crosta terrestre. É impossível que tenha ficado algo da paisagem e geografia anteriores ao dilúvio. Então esse rio Tigre e Eufrates que temos hoje, na verdade, eu creio que são 2 rios que os descendentes de Noé rebatizaram com o nome dos antigos rios que eles tinham dos seus ancestrais. Assim como temos Nova Odessa, Nova Venécia, Nova Iguaçu, são cidades que, na verdade, as pessoas rebatizam com o nome de outra localidade anterior. Então, o Tigre e Eufrates que existem hoje no Iraque não podem ser os mesmos Tigre e Eufrates do Éden. Onde estaria o Pison e o Terrom? Não é isso? Onde é que estariam esses outros 2 rios? Existe uma tradição judaica muito antiga de que o Jardim do Éden foi arrebatado por Deus para não se contaminar com o que aconteceu depois na Terra. Interessante. Tá certo? E vocês que assistem conosco no Novo Tempo sabem que nós temos uma comentarista, Ellen White. Ela não está no nível da Bíblia, definitivamente Ellen White não é Bíblia. As doutrinas têm que ser tiradas da Bíblia. Mas Ellen White teve o dom de profecia de Deus e ela, curiosamente, também comenta essa mesma tradição judaica. Não está na Bíblia, repita, é uma tradição judaica, que o Jardim do Éden foi retirado da terra para não se contaminar com a corrupção. E alguns comentaristas pensam que sim, tanto é que a Nova Jerusalém de Apocalipse capítulo 21, muitos pensam que é o Jardim do Éden restaurado, que agora desce do céu, adornado da parte de Deus. Deus não vai fazer um segundo jardim, é aquele mesmo que ele restaura e traz de volta. Então, quem vai ao Iraque não viu necessariamente o rio Tigre e Eufrates que saíam do Éden originalmente. Correto. Muito bem, professor. Vamos lá, agora eu tenho uma participação do rádio aí, eu queria ver o Veríssimo falando comigo. Veríssimo, qual é a sua pergunta aí das redes sociais que os nossos internautas e rádio ouvintes estão fazendo para você, meu amigo? Olá, Tito, muitas perguntas chegando por aqui. Eu tenho uma interessantíssima, muito boa mesmo. É da Genedi Lima. Ela diz... Aliás, não, essa não é da Genedi, é do Emerson Camara, tá bom? Depois da Genedi. Emerson diz o seguinte: como podemos compreender Isaías 45, verso 7? Como assim? Deus criou o mal? Você pode ler aí para o professor ou para Isaías 45, verso 7, é isso, meu amigo? Isaías 45, verso 7, essa é muito boa. Essa é uma pergunta clássica, hein, professor? Que muita gente tem perguntado aqui no Na Mira da Verdade, 45, verso 7, que diz o seguinte: eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênção e maldição. Eu sou o Senhor, faço tudo isso. Arilton, me diga uma coisa aí, rapaz. O que esse texto está falando aqui? Será que Deus também criou a maldição aí, o mal? É isso que o texto está dizendo para a gente? Certamente que não, né? O que a gente tem que entender, Tito, é que a Bíblia está cheia de antropoformismos. Esses antropoformismos, o que são isso? São expressões humanas para tentar descrever um sentimento divino. De fato, Deus não cria o mal, mas dentro do contexto da passagem de Isaías 45, está falando aqui de uma profecia de um libertador para o povo de Deus. O povo de Deus estava ou seria escravizado em Babilônia, e Deus deu através do profeta Isaías e Jeremias todas as informações sobre esse cativeiro. Se você for para Jeremias capítulo 25, versos 11 e 12, lá vai dizer de que o cativeiro seria de 70 anos e que Babilônia seria o império que iria escravizar os judeus. Aqui em Isaías 45 vai descrever o nome do libertador. E o nome Ciro aparece aqui no versículo 1, 150 anos antes que ele nascesse. E quando vamos para o capítulo 44, 27 e 28, até a estratégia militar que Ciro usaria para derrubar Babilônia, que era secando os rios, já estava profetizada. Então, dentro desse contexto de libertação, Deus não é que traria o mal para o seu povo, mas ele usaria um rei pagão, um império pagão, para os seus propósitos. E a escravidão em Babilônia tinha como intenção de Deus libertar o povo da idolatria.
Por isso aparece aqui esse verso, que eu crio as trevas, no sentido de que Deus permite circunstâncias adversas para o bem do seu povo. Eu posso complementar uma coisa aqui que confirma o que você está dizendo? Se você olhar em casa, o Tito leu numa tradução aí, né, Tito? Qual foi essa versão que você leu? Deve ser na linguagem de hoje. Essa é na linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, professor. Aqui, às vezes essa tradução ela tem algumas paráfrases, né? A versão que eu tenho aqui que o pastor Arilton leu é: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Você percebeu o jogo de palavras? Luz, trevas, paz, mal. No hebraico há várias palavras para mal. Você tem a palavra Hamas, que é violência, por exemplo. E você tem a palavra Ra. Ra não é mal ontológico, como o diabo. Deus não criou o diabo. Ra é mal de guerra, de batalha. Então, dentro do contexto que ele muito bem falou, ali estava profetizando que Deus ia trazer uma batalha envolvendo Ciro para libertar o povo de Israel. E essa batalha, Ra, é que ele fala que ele cria. Não é o mal de demônio, diabo, é o mal de batalha. Talvez a melhor tradução aqui seria assim: eu faço a paz e a batalha. Mas eles traduziram pela palavra mal, mas o sentido aqui mais é batalha no hebraico, confirmando o que você está falando. E contextualmente aqui, no capítulo 47:11, fala exatamente isso, né? Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que não poderás afastar. Ou seja, não é o mal moral realmente, não é, pastor? Porque até ali, 1 João 5 fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, não é? Se você me permite, professor. Fique à vontade, meu irmão. Também é relacionada como compreensão do mal como consequência da desobediência, consequência, e nós como seres humanos recebemos... Ok, me parece que está tendo um probleminha técnico ali, o microfone não está funcionando, vamos trocar o microfone rapidinho. Trocamos aí? já. Já trocou? Não é por isso, já trocamos. Pois então, manda lá, vamos ver. Eu mencionava que esse mal é relacionado com as consequências de nossas decisões, de tomarmos caminhos contrários àquilo que Deus busca ou requer de nós. Um ponto interessante é que alguns argumentam de que, por Deus ter criado a nós como seres humanos, os anjos, com o dom do livre-arbítrio, Deus é culpado pelo mal. Ao ter criado a cada um de nós com a possibilidade de escolher o caminho contrário, não necessariamente significa que Deus é o autor do mal. E, na realidade, para que nós pudéssemos segui-lo em obediência e em amor, é necessário a possibilidade de fazer o contrário daquilo que ele busca de nós. Exatamente. Muito bem, muito bem. Bom, para você participar do nosso programa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver que do lado direito ali tem um espaço dizendo que o programa está no ar. É só você preencher ali com os seus dados a sua pergunta e ela chega aqui na hora para mim. Ou então você pode ligar pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Liga pra gente, tem uma equipe toda preparada para anotar a sua pergunta e ela também chega aqui para mim. Ou então você pode até mandar um e-mail pra gente. O nosso e-mail é todosnamira@novotempo.com. Se você quiser mandar um e-mail, pode mandar também. todosnamira@novotempo.com. Escreva pra gente, manda sua pergunta, liga pra gente e a sua pergunta vai estar na mira da verdade. Bom, a gente tem tempo ainda de mandar mais uma pergunta. Eu queria direcionar essa pergunta aqui para o professor Luiz Gonçalves. Olha lá, professor Luiz Gonçalves. Agora é você que está na mira da verdade. A pergunta é a seguinte: depois que Jesus voltar, haverá uma segunda chance para o ser humano ser salvo, meu amigo? O que a Bíblia fala sobre isso? Como diz o professor Leandro, muito bem, meu amigo Tito. Boa pergunta. Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Bom, eu quero agradecer por essa pergunta e dizer o seguinte. De acordo com a Bíblia, quando nós vamos para Isaías, por exemplo, capítulo 55, vamos abrir aqui, Isaías 55, versículos 6 e 7, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quando você liga esse pensamento de Isaías 55 com o texto de Tiago, capítulo 4, especialmente o verso 14 ali, você descobre o seguinte, que na Bíblia existe uma clara indicação de que, do ponto de vista de salvação, não existe amanhã. O amanhã na Bíblia não aparece como uma outra chance de salvação.
A Bíblia diz assim, nós temos que buscar a Deus enquanto se pode achar, mostrando a urgência de uma decisão. Segundo, a Bíblia diz assim, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque o que é vossa vida? Vossa vida é como neblina que aparece por um pouco e logo desaparece. Então veja, a volta de Jesus é o momento principal, é o momento final para ele levar os seus filhos para os céus. Mas antes da volta de Jesus, um pouco antes, a porta da graça irá se fechar. E quando fechar a porta da graça, de acordo com Apocalipse 22, verso 11, não haverá mais uma outra chance para ninguém. A Bíblia diz assim, o santo continue sendo santo e o ímpio continue sendo ímpio. Então, um pouco antes de Jesus voltar, essa chance de salvação vai terminar, quando Jesus sair do santuário celestial. Portanto, a resposta bíblica é muito clara. Nós temos chances, várias oportunidades, enquanto estamos vivos, enquanto Jesus intercede por nós. Quando Jesus sair do santuário e fechar a porta, não haverá mais uma outra chance. E se a pessoa vier a óbito, também não haverá uma segunda chance. Porque depois da morte não haverá uma outra oportunidade. Ok? Muito bem, aí nós temos apenas um minutinho para a gente já chamar os nossos intervalos aqui, mas eu queria ainda mais uma vez pedir que você mande a sua pergunta. Não tenha preconceitos, todos estão na mira. Se você quer perguntar qualquer coisa, manda pra gente. Para você participar do programa, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai poder mandar a sua pergunta e eu recebo online aqui na hora. Ou então pode ligar pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Liga pra gente e manda a sua pergunta. Ou então mande um e-mail pra gente, todosnamira@novotempo.com. Manda sua pergunta ou então participe das nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @Na Mira da Verdade. Participe, aproveita o intervalo aí, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 30 minutos. Você participa do nosso programa mandando as suas perguntas. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando aí através da Sky, canal 14, onde quer que você esteja. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também para todos aqueles que estão nos assistindo através do canal aberto aí nas mais de 600 cidades que alcançam o sinal da TV Novo Tempo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Afinal de contas, são as suas perguntas, são as suas dúvidas que fazem o programa acontecer. Portanto, participe, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser e a sua pergunta vai estar para todos na mira, aqui no Na Mira da Verdade, tá bom? Bom, para você participar do programa, você pode entrar no nosso blog, que é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ou então você pode ligar para a gente, só que eu estou dando aqui o número para vocês e estou esquecendo de um detalhe. Para você falar com a gente, 0 operadora 12 21 27 3121, você tem que apertar a opção 1 para poder chegar nos nossos atendentes ali, tá bom? A opção 1, que é curso bíblico, vai chegar ali para as pessoas e você vai poder fazer a sua pergunta para que ela chegue aqui para mim, tá bom? Participe ou então mande-nos um e-mail, todosnamira@novotempo.com. Participe também através das redes sociais, namiradaverdade.nt e também @Na Mira da Verdade. Bom, a próxima pergunta que eu quero colocar aqui, eu quero chamar o pastor Kleber Gonçalves. Essa pergunta é uma pergunta de comportamento e eu queria colocar para você agora, professor Kleber Gonçalves. A questão é a seguinte, quem mandou essa pergunta aqui foi o Paulo de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte: sou um jovem e amo estudar a Bíblia, mas não via ainda uma proibição direta em relação ao sexo entre solteiros. A Bíblia proíbe isso? Ou seja, professor Kleber, a questão é a seguinte, os nossos jovens estão aí hoje, a mídia declara isso abertamente, o sexo livre, enfim, nos relacionamentos humanos, cristãos, como que é isso, professor? A gente pode se relacionar sexualmente não sendo casados, ou seja, solteiros? Como que é isso? Excelente pergunta. Com certeza, a dúvida que muitos hoje têm, principalmente pelos no século XXI. Opa, me parece que o microfone não está funcionando ainda, professor. Esse microfone aí, por Eu já vi que o negócio técnico, é pessoal comigo, né? É pessoal, meu amigo. Que é isso? Que coisa. Bem, nós vivemos um mundo em que
Há uma tremenda abertura, cada vez mais as pessoas tentando simplesmente viver de acordo com seus próprios sentimentos e não de acordo com a orientação que Deus nos concede sua palavra, infelizmente. Deus tem um plano, Deus tem um propósito a nós como seres humanos. E uma das principais áreas que o inimigo sabe que atacando destrói o ser humano é o aspecto de relacionamento familiar. No plano, no sonho de Deus a nós, sempre foi a que mantivéssemos a nossa intimidade de maneira fiel a um companheiro, a uma companheira. Admiro de uma maneira especial o texto que nós encontramos lá em Efésios, no capítulo 5, verso 31, quando Paulo menciona: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse texto é fundamental a nós porque no momento do ato sexual, da intimidade, o texto bíblico menciona que os dois se tornam uma só carne. Há algo mais do que simplesmente a troca mútua de sentimentos. No momento do ato sexual, algo mais é compartilhado. E Deus sabe quão importante a nós é exatamente desfrutar esse prazer, essa alegria imensa que Ele nos concede, esse privilégio como seres humanos, de acordo com o seu plano, de acordo com o seu propósito. Eu sempre gosto de mencionar, aqui eles têm a oportunidade de falar, sobre o exemplo de uma fita crepe, por exemplo. Cada vez que você coloca uma fita no seu corpo, em cima da camisa, você tira e coloca novamente, cada vez ela vai perdendo mais e mais o poder, a aderência. E assim acontece com aqueles que continuam tendo práticas sexuais com diversos, mas cada vez perde-se mais aquele que é o sonho de Deus a nós, de manter essa aderência forte como uma só carne, conforme Deus planeja a cada um de nós. Portanto, querido jovem, você que faz essa pergunta e você que tem essa dúvida, mantenha-se de acordo com aquilo que Deus pede de nós. Não há coisa mais maravilhosa do que aguardar esse momento que é especial. Eu tenho certeza que você desfrutará da maneira pela qual Deus planeja e deseja a sua vida. Muito bem. Muito bem, aqui agora pela rede social, pelo Twitter, tem uma pergunta interessante. Essa vai para você, professor Leandro Quadros. Se prepare aí, meu amigo. Quem mandou foi o Everson Castelo e ele diz o seguinte: Elias está com Jesus no céu ou está em algum outro mundo não caído? Professor Leandro Quadros, existe algum mundo não caído? Que história é essa de mundo não caído? E afinal de contas, Elias está no céu ou está em um desses supostos mundo caído? O que é isso, professor? Você está na mira, meu amigo. Qual é? Vamos lá, veja bem, o que a Bíblia revela para nós, não é? É que aqui em 2 Reis, capítulo 2, do verso 12 em diante, menciona realmente Elias indo vivo para o céu. Capítulo 2, 2 Reis. E há um outro texto interessante também, que daí já é no Novo Testamento, que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 17, que é no momento em que Cristo se transfigura, ou seja, em que Ele assume a sua forma gloriosa. Diz que neste momento aparecem algumas pessoas para Cristo. E aqui diz aqui, a partir do verso 1 do capítulo 17, é assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Interessante que aqui não pode ser o espírito de Moisés e Elias, como pensam alguns irmãos, porque no verso 4, por exemplo, é dito o seguinte, que Pedro queria fazer tendas para eles. Não se faz tenda para um espírito imaterial, né? Segundo ponto, em Judas temos ali uma referência, não é? Capítulo 1, verso 9, que Moisés foi ressuscitar, após a ressurreição foi para o céu, e segundo Reis menciona assim Elias. Agora, é claro que a pessoa estando com Deus, Elias não conheceu a morte, não é? Então, o vasto universo, ele tem a oportunidade de ficar e morar onde ele quiser, né? Ele está, lógico, na presença de Deus, com Deus. Agora, ele pode ir para um outro planeta, para um outro mundo. Nós não cremos que neste vasto universo o planeta Terra seja a única atenção de Deus. A capacidade criativa de Deus, ela perdura, né? Deus não parou de criar aqui no planeta Terra. Então, nós cremos que ele pode, sim, estar em outro mundo, não é? Além de estar na presença de Deus, ele pode ter acesso a outros mundos, porque a Bíblia menciona, né, que Elias realmente foi vivo para o céu. Então quer dizer que existem outros mundos não caídos, professor? Pois olha, a Bíblia dá essa referência para nós. Por exemplo, você lê ali 1 Coríntios 4:9, é um texto interessante, né? Ali fala
que nós somos espetáculo ao mundo e a anjos. Aí você vai para Jó, capítulos 1 e 2, e mencionam-se ali os filhos de Deus, seres angelicais, celestiais, adorando a Deus. Então, na Bíblia temos essas referências indiretas, sim. Pastor Luiz Gonçalves queria dar alguma participação? Claro, meu amigo. Não, só para concordar contigo e citar um verso de 2 Reis que você mencionou, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: indo eles, no caso Elias e Eliseu, né? Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu. Então, bem claro o texto, Elias foi para o céu. Muito bem. Bom, olha aí, professor Rodrigo, quer falar? É só uma frase rápida, mas um verso aqui que as pessoas não tomam conta. É Evangelho de João, capítulo 14. Há uma promessa de Jesus onde ele diz: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: e vou preparar-vos um lugar. Então, que lugar que ele vai nos preparar? Uma morada. Se existem outras, é porque há outros lugares habitados, além daquele que ele vai nos preparar. Muito bem. Professor Rodrigo, agora você que vai estar na mira aí, meu amigo. Eu peguei o microfone agora. A questão é a seguinte, já que você falou aí, você vai estar naquelas perguntinhas capciosas. Se prepare aí. A pergunta é com relação às profecias messiânicas. E é a seguinte, quem mandou foi o Daniel, ele é de Macaé, Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: Jesus não cumpriu as profecias relativas ao Messias. Em Ezequiel 37, 26, vamos ler o que está escrito aqui, ó. Se vocês quiserem abrindo aí, é Ezequiel 37, 26 a 28, Isaías 43, 5 a 6 e Isaías 2, 4 e também Zacarias 14, 9. Vamos lá para a gente contextualizar a questão aqui, para a gente colocar o professor Rodrigo na mira, hein? Ezequiel 37, 26 diz o seguinte, 37, 26 a 28 diz: farei com ele uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles, e ali ficará para sempre. Viverei ali com eles e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Isso é o que fala Ezequiel 37, 26 a 28. Isaías 43, 5 e 6 diz o seguinte: não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste ao oeste levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe cair e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. E depois, lá em Isaías 2, deixa eu abrir aqui, 2:4, diz o seguinte, Isaías 2:4, vamos cá. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para a batalha. Vendo esses textos, professor, dá a entender de que isso era para acontecer quando Jesus esteve aqui na Terra. Ou seja, ele ia criar o seu reino aqui. E aparentemente não foi isso que fez. O que esses textos estão querendo nos dizer aqui? Realmente, será que Jesus não cumpriu a profecia relativa ao Messias? Ao ser o Messias? Muito bem. Ao amigo que faz essa pergunta, que está conosco em casa, eu vou responder essa pergunta colocando uma pergunta que foi feita na época que o Talmud estava sendo escrito. O que é o Talmud? O Talmud é um tratado religioso, doutrinário, escrito por rabinos judeus, que explicam a doutrina deles, as dificuldades teológicas que eles tinham. E na época em que o Talmud estava sendo escrito, os próprios rabinos colocavam a seguinte pergunta, é muito parecida com a sua. Afinal de contas, é o rabino Ben Eliezer que escrevia isso. Como virá o Messias? Em glória e majestade, como diz Daniel, ou montado num jumentinho, como diz Zacarias? E eles tinham tanta dificuldade para resolver isso que alguns judeus entendiam haverá dois Messias. Em Qumran, por exemplo, há alguns que entendiam que dois Messias teriam que vir, um glorioso e um sofredor. Afinal de contas, como resolver isso? É simples. Na verdade, não há dois Messias, nenhuma contradição na Bíblia, mas sim duas fases da vinda do Messias. Na primeira fase, o Messias vem como um humilde servo sofredor para morrer, para pregar a paz, para ser rejeitado, aquele descrito em Isaías. E numa segunda fase, ele vem em poder e grande glória e majestade para tornar realmente o seu reino um reino mundial. Essa segunda fase ainda está para acontecer.
Então, nessa segunda fase é que todos esses textos mencionados vão se cumprir, como, aliás, eles são assinalados no Apocalipse. Quando você lê o primeiro texto lá de Ezequiel, eu sentarei sobre eles o meu santuário. Lá no Apocalipse fala, qual que é o santuário? É o próprio corpo de Cristo, que habitará com eles. Naquela terra não vi santuário, porque o próprio Deus estará com eles. É nesta época que todas aquelas gloriosas profecias vão se cumprir. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem coisa alguma que nos aflige. Então, repetindo, sumarizando, há duas vindas do Messias. Uma primeira como um servo sofredor, uma segunda como rei glorioso e juiz de todos os povos. Esta segunda ainda não aconteceu e todas essas passagens que foram lidas referem-se à segunda parte da vinda do Messias. As demais que referem-se ao servo sofredor, que seria rejeitado, morto, tirado do povo, estando com o morto na sua sepultura, todas elas, 100% delas, se cumpriram na primeira vinda de Cristo. Todas, sem exceção. Muito bem, professor. Muito obrigado aí. Nós estamos hoje com o nosso nível altíssimo aqui e as perguntas não param de chegar. Eu queria agradecer pelo carinho da sua audiência. Obrigado por você estar fazendo esse programa acontecer. Nós estamos recebendo aqui centenas de perguntas, milhares já estão chegando aqui. Obrigado pela sua participação. Você que está nos acompanhando também através das redes sociais. Você que pode mandar a sua pergunta pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade. Você também pode participar acessando o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121, opção 1. É só você ligar e mandar a sua pergunta que eu recebo aqui na hora. Agora nós temos a participação dos nossos ouvintes da rádio com o Veríssimo. Fala aí, meu amigo, professor Veríssimo, qual é? Claro que eu falo, Tito. Prazer falar aqui com todos na mira. Aliás, as perguntas estão chegando aqui via facebook.com/RádioNT. Essa é a rede social da rádio, não é isso? Exatamente. Também twitter.com/RádioNT. Tá? Ok. E algumas chegam também via telefone 0 operadora 12 21 27 30 90. Então a interação da rádio aí é direto com você, não é isso, Veríssimo? Exatamente. Beleza. Direto comigo e com o Felipe, o nosso produtor assistente. Ok? Ok, vamos lá. Bom, a pergunta que chega é, olha, essa é das suas, hein, capciosa, como você diz. Quero a ver. Amélia, lá de Poços de Caldas, juntamente com o Léo que é cabeleireiro de Jacareí, eles praticamente fazem uma pergunta que está uma ligada à outra, né? A primeira é a seguinte, ela quer saber, a Amélia de Poços de Caldas, Minas Gerais, por que muitas religiões cristãs, inclusive adventistas do sétimo dia, não acreditam em reencarnação. Afinal, o homem, depois que morre, reencarna-se ou não? Aí emenda-se com a pergunta do meu amigo Léo cabeleireiro de Jacareí. Olha aí que legal. Ele diz aqui o seguinte, a minha namorada está assistindo o programa, ela é católica e ela acredita também em espiritismo. E ela quer saber, é possível que uma pessoa que já morreu, né, se comunique com os vivos? Isso é possível? Essa tá na mira. Essa tá para vocês aí, meus amigos. Ver, então, pastores na mira e professor Leandro Quadros. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa na mesa aí. Vocês ouviram aí, amigos, a questão das perguntas que foram colocadas e eu queria ver, pode começar, professor, e aí depois vamos emendando, vamos debater um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Pois olha, esse é um assunto muito interessante. Primeiramente, nós temos, e você que acompanha o Na Mira da Verdade sabe, aqui não importa a religião, né? Seja você católico, espírita, metodista, evangélico, todos são nossos amigos, nossos irmãos, somos criados pelo mesmo Deus. Entretanto, mesmo Deus amando a todos nós, não importa a qual denominação pertençamos, a Bíblia tem um posicionamento bem definido a respeito do espiritismo. Então, por exemplo, entre os muitos textos que poderíamos citar, eu vou citar apenas um para os colegas aqui darem a contribuição deles. A Bíblia diz que não há como, por exemplo, consultarmos a Deus e ao Espiritismo ao mesmo tempo. Leandro, parece chocante isso que você está dizendo. Não, mas a Bíblia diz isso mesmo. Por exemplo, Isaías 8, 19 e 20 fala assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que tagarelam e murmuram, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão aos mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, ou seja, nunca serão iluminados. Então, biblicamente, Deus fala assim, se alguém disser para você consultar um médium espírita, ao invés de você consultar um médium, você tem que consultar a Bíblia.
Então não tem como consultar as duas coisas ao mesmo tempo. Consultar um médium e a Bíblia, porque não há harmonia. Vou lhe dar só um exemplo. Enquanto que em João 1:1-13, Colossenses 2:9, a Bíblia fala que Cristo é Deus no mais pleno sentido da palavra, Allan Kardec, na obra A Gênesis, no capítulo 15, ele fala simplesmente que Cristo é um espírito superior. Ou seja, uma diferença da água para o vinho. A Bíblia fala que é Deus e Allan Kardec fala assim, não é Deus, é um espírito superior. Então, esse é um ponto de partida. Ou você aceita a Bíblia ou o Espiritismo, não há como harmonizar as duas coisas. Mas já que o Tito lançou isso aí na mesa para um debate, com certeza os amigos aqui têm muitas coisas interessantes para nos repartir sobre a questão da vida após a morte, se é possível reencarnar, se realmente existe um espírito que sai fora do corpo, não é? Se você me permite um comentário, eu creio que quando vamos à essência do que nós somos como seres humanos, como Deus nos criou, e o processo que ocorre após a morte nos ajuda a entender aonde de fato fica o nosso espírito. Lá em Gênesis, no capítulo 2, nós vemos de maneira clara, no verso 7, que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se então alma vivente. Quando lemos esse texto, juntamente com Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, vemos ali, e o pó volte à terra. Na realidade, nós como seres humanos temos a formação, Deus nos criou do pó da terra e Ele sopra em nós o fôlego de vida e nos tornamos então uma alma vivente. É uma equação praticamente matemática, simples de compreendermos. E aqui em Eclesiastes nós vemos então que o pó volta à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Portanto, quando alguém morre, o corpo em si volta à terra como o pó, descansa até o momento na qual Cristo, dependendo obviamente de como foi a vida da pessoa, se ressuscitará na primeira ou na segunda ressurreição, mas o espírito retorna a Deus. Esse espírito seria algo consciente, pastor, que sai fora do corpo? Não, inconsciente. Inconsciente, né? Obviamente, sem a consciência, sem a noção que nós, como seres humanos, temos quando participamos dessa terra como uma alma vivente, com consciência plena e total. Pastor, professor, permisso levar espanhol. Permissão. Pode falar. Não, é que eu estava gravando em espanhol, eu né? sei. Concordando com o pastor Kleber e com a sua fala também, eu queria citar Eclesiastes 9. Tem um texto aqui que deixa claro que reencarnação não existe. Então eu vou mostrar para você, já que tá na mira, então vamos na mira. Claro, meu amigo. Olha lá, Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ora, se existisse a reencarnação, essa pessoa teria uma outra parte naquilo que se faz debaixo do sol. E esse texto diz que a pessoa que morre, ela não volta e ela não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Consequentemente, esse texto deixa claro que a pessoa que morre não volta para completar, concluir, terminar alguma tarefa, alguma coisa do tipo. Então esse texto, para mim, pastor Arilton, é claro. Pastor, é verdade. E interessante, muitas pessoas têm curiosidade o que acontece após a morte. A Bíblia é muito clara ao falar desse assunto. Jesus, por exemplo, em João 11, na experiência que ele teve quando um amigo dele morreu, Lázaro, ele foi claro quando ele disse que Lázaro estava dormindo. Então Jesus comparou a morte a um sono. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 14, 15, 16, ele fala da ressurreição e ele diz daqueles que dormem no pó. Então a Bíblia compara a morte a um sono. Então, se alguém tem curiosidade em saber o que acontece após a morte, é você pensar que você dorme 8 horas e não percebe. O mesmo acontece com quem morre, ele não vê o tempo passar. Se a pessoa morreu há 1000 anos, há 2000 anos atrás, não importa, ele fechou os olhos e vai abri-los, ou na primeira ou na segunda ressurreição. Muito bem. Bom, Arilton Oliveira, professor Arilton, você que estava aí falando agora, você é que está na mira, meu amigo. Já estou aqui com o microfone, Essa Tito. pergunta é capciosa, hein?
E você Se não que souber, foi o Leandro escolhido. tá aqui, né? Você que está sendo mirado aqui, meu irmão. E olha só a pergunta que chegou aqui pra gente. Os adventistas... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se já chegou outra aqui, rapaz. Ah, tá bom. Os adventistas dizem que a teoria de Oséias é literal. Ou melhor, que a história de Oséias é literal. Mas não seria uma contradição com o restante da Bíblia? Porque em 2 Coríntios 6,15 dizem que não há harmonia entre crente e descrente. Mateus 19,9 diz que se houver adultério, se haver adultério, não se pode ter adultério. E Levítico 20:10 diz que deixa eu ver. Em Israel, uma prostituta tinha que ser morta. Então, essa história de Oséias parece ser um conto de fadas, porque se Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta, ele cai por terra todos esses textos aqui que está mostrando pra gente a proibição desse tipo de prática, professor. Entendi a pergunta. Boa pergunta, Tito. Inclusive, nós estamos estudando, né, esse livro aí na semana passada, essa semana, num guia de estudo que a Igreja Adventista usa, e esse foi um tema que veio à tona na semana passada. O grande detalhe é o seguinte: há experiências na Bíblia há iniciativas que Deus toma com um propósito pedagógico. Esse caso do profeta Oséias é um claro exemplo disso. Você tem aqui no primeiro capítulo Deus dando uma ordem para o profeta Oséias tomar uma mulher de prostituição, casar-se com ela e ter filhos de prostituição. Interessante que Deus queria com essa história ilustrar uma verdade maior. Qual é a verdade? Esse momento que viveu o profeta foi logo após a divisão dos reinos. Porque o povo de Deus, durante 3 reinados, Saul, Davi e Salomão, esteve unido sob 12 tribos. Depois da morte de Salomão, há uma divisão das tribos com Roboão e Jeroboão. E o profeta Oséias chega no momento em que o povo está vivendo uma grande idolatria. E na Bíblia, isso é chamado de prostituição espiritual. Ou seja, o povo estava abandonando o Deus verdadeiro e seguindo a falsos deuses, inclusive a Baal, deus dos cananeus. Então Deus vai usar o profeta Oséias para ilustrar a realidade espiritual do povo e para mostrar como ele salvaria esse povo, o quanto que ele amava esse povo. Até o nome do profeta Oséias significa o Senhor salva. Então, ao escolher esse profeta, Deus queria ensinar a lição: eu salvo, agora o meu povo tem sido infiel. Então o profeta foi orientado a casar-se com uma prostituta, ter filhos com ela, e depois essa experiência foi trazida para a memória de Israel. E então Deus queria ensinar a seguinte lição: assim como esse profeta ama essa mulher e ainda assim ele é abandonado e traído por ela, vocês, ó povo de Israel, têm me traído com outros deuses. É claro que isso aqui não é uma regra. Deus está falando com o profeta no momento específico e ele tem uma função para esse momento específico, uma função pedagógica, de ensinar a rebeldia do povo e que ele desejava salvá-los. Ok, muito bem. Muitas perguntas estão chegando aí. Eu tenho ainda um minutinho antes de nós irmos para o intervalo, mas eu queria colocar uma pergunta aqui do Twitter. Quem mandou foi o Julian e vocês podem responder aí. A questão é a seguinte: o dízimo deve ser a 10ª parte do que ganhamos ou pode ser o que sentimos no coração? Como é que fica essa questão aí, amigos? Vocês todos, pastores aí, como que é essa questão do dízimo? Eu posso dar qualquer valor? Sim ou não? Mas vamos fazer o seguinte, vocês vão responder já já. Nós temos que ir para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 59 minutos, já passou rapidinho o horário e eu quero dizer uma coisa para você. No último bloco do programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto polêmico, um assunto que bombou aí nas redes sociais com respeito às profecias, a profecia de Apocalipse 17 e também de Apocalipse 13, as bestas. Quem são essas bestas que Apocalipse fala tanto? Nós vamos discorrer sobre esse assunto aí, então não perca. Tem muito programa ainda pela frente, aproveite, vai mandando suas perguntas, aproveite o tempo que você tem, mande a sua pergunta, não tenha preconceito, participe do programa e faça acontecer. Para você mandar a sua pergunta, você pode entrar no nosso blog, novotempo.com/
Na Mira da Verdade. Acesse lá, você vai ver que do lado direito tem um espaço para você colocar a sua pergunta e ela chega aqui online para mim. Ou então, você pode ligar para a gente. 0 Operadora 12 21 27 3121. Não precisa colocar mais a opção. É só você ligar 0 Operadora 12 21 27 3121. As pessoas já irão atender aí para você fazer a sua pergunta. Ou então, mande um e-mail para a gente. todosnamira@novotempo.com. todosnamira@novotempo.com. Tem várias maneiras para você participar, então não perca tempo. Mande a sua pergunta e ela vai estar na Mira da Verdade. Bom, no bloco aí que nós fechamos, amigos, nós falamos sobre o dízimo. Professor Rodrigo, você é que está na mira aqui, ó, tô vendo você. Como é que é? Como que é essa questão? O dízimo é só a 10ª parte de tudo aquilo que eu ganho ou eu posso dar de acordo com a minha vontade? O que a Bíblia fala? Bom, Tito, você me jogou na fogueira mesmo. Minha arqueologia, eu caí no dízimo, né? Mas eu vou ajudar a pessoa que está em casa dizendo o seguinte, eu acho que a própria pergunta se responde. A palavra dízimo significa 10%. Então, 10% não pode ser 8%. E falar em dinheiro é meio complicado, que hoje tem tanta gente manipulando essa questão de dinheiro aí, trazendo até vergonha pro evangelho, opróbrio, isso é terrível. Tem muitas seitas, alguém até brincou outro dia que tem várias seitas surgindo, aceita cheque, aceita cartão, aceita dinheiro. E tem gente realmente brincando com a palavra de Deus e parece piada, mas numa cidade de São Paulo, alguém viu e fotografou uma igreja que colocou promoção dízimo a 8%. Mas isto seria tragicômico, dízimo a 8%. Dízimo, a própria palavra diz, são 10%. E é um elemento muito sério, não é para ficar fazendo realmente comércio com o evangelho, prometendo curas em troca disso, mas respondendo a sua pergunta, a própria palavra dízimo significa 10%. Então não pode ser 8%, nem 11%, nem 7%, mas 10%. Professor Rodrigo, tem um texto aqui que você falou, lembrou esse texto aqui porque ele se aplica a alguns teólogos que realmente fazem uma exploração do dízimo, né? O dízimo é um princípio bíblico tão bonito, né? Uma expressão da minha adoração a Deus, reconhecendo que Ele é o dono de tudo que eu sou e tudo que eu tenho, mas alguns fazem isso aqui, ó, que Paulo diz, 2 Coríntios 2,17, ó, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Avalie muito bem, telespectador e ouvinte, o tipo de pregador, de orador que tem chegado à sua casa. Se ele está falando da palavra de Deus para levar Jesus Cristo a você ou para avisar lucro, cuidado, tenha muito cuidado. 2 Coríntios 2,17 é um texto muito interessante para nós nos precavermos de alguns que, infelizmente, mesmo que na honestidade, estão agindo muitas vezes como falsos profetas. Nesse assunto do dízimo, queria só adicionar um comentário. Sempre apreciei a maneira pela qual Jesus Cristo via essa prática. Muito provavelmente no mais duro sermão e censura que Cristo fez aos escribas e fariseus dos seus dias, no capítulo 23, verso 23 de Mateus 23, 23, Cristo diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo, da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E na parte final, Cristo coloca de maneira clara, devias, porém, fazer essas coisas, obviamente focando-se aqui na justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas. A fidelidade, nessa prática tão maravilhosa como o professor Leandro menciona, de dependência, de compreensão de que tudo aquilo que somos e temos, dependemos de Deus nessa disposição de retornar 10%, aquilo que Ele pede de nós, em confiança, de uma maneira tão extraordinária no desenvolvimento desse relacionamento de amor e fé em Deus através dessa prática do dízimo. Professor Leandro e professor Tito, só uma contribuição, permita-me, ia falar permisso outra vez. Veja, quando se fala em dízimo, as pessoas pensam geralmente no dinheiro. E Deus não precisa do dinheiro para cumprir a sua obra e para cumprir a missão. A instituição do dízimo tem um propósito muito mais nobre do que simplesmente você dar um dinheiro, 10%. Né? Na verdade, isso é um princípio que prepara o ser humano para o reino dos céus. Porque o dinheiro que eu ganho, o dinheiro que você ganha, poderia ser sinônimo da vida. Você envelhece trabalhando. Os cabelos brancos aparecem trabalhando. Você acorda 4, 5 da manhã, pega um ônibus lotado ou um trânsito
E tudo isso para ganhar o seu dinheiro. Então, dinheiro é sinônimo de vida. A pessoa dá a sua vida para ganhar o dinheiro. Então, dar uma parte do dinheiro que ela trabalhou e lutou é dar parte da sua vida, é dar a sua vida. Então, quando Deus pede o dízimo, Deus está preparando essa pessoa para que ela realmente possa estar em condições cristãs, espirituais, de um dia estar no reino dos céus. Não dá tempo para a gente falar muito sobre o assunto, mas só uma contribuição aí. Muito bem. Bom, temos muitas perguntas aqui. Eu queria agora direcionar essa pergunta para o pastor Kleber Gonçalves. A pergunta é o seguinte, deixa eu contextualizar aqui. Pastor, como nós vivemos hoje num mundo pós-moderno, né, nós temos aí dificuldades para chegar em algum tipo de pessoa. Por exemplo, os ateus. Como que nós podemos, de uma forma objetiva, chegar num ateu e apresentar que Deus existe, ou convencê-lo de que Deus existe, ou convencer que existe um caminho que nos leva a uma vida eterna? Nesse mundo pós-moderno, isso aí é muito comum e cada vez mais se aumenta o número de ateus. Parece que até virou moda ser ateu, sabe? Agora, como que a gente pode evangelizar um ateu, praticamente? Bom, de maneira direta, quem sabe a sua pergunta, só abrindo um pouquinho mais. Hoje vivemos uma situação um pouco distinta de algumas décadas atrás. A grande pergunta, 20, 30 anos atrás, era se existia ou não Deus. Dentro do contexto pós-moderno atual, essa não é mais a pergunta. Vivemos num mundo pluralista, num mundo em que as pessoas perguntam, em realidade, que Deus devemos seguir. O pós-moderno hoje em si, ele tem essa abertura a experiências transcendentais, a experiências com o espiritual. Obviamente, falando sobre um ateu, uma pessoa que toma a decisão de não crer na existência de uma deidade, precisamos desenvolver pontes de comunicação distintas a cada um desses grupos de maneira específica. Como podemos desenvolver confiança? Como podemos nos aproximar de maneira a conquistar o coração da pessoa e a oportunidade de compartilhar nossa própria experiência? De maneira prática, creio que ao trabalharmos com pessoas que não creem em Deus, a melhor forma é através da nossa própria vida. A maneira pela qual nós vivemos a experiência cristã, a maneira pela qual nós vivemos a nossa experiência com Deus, pois constantemente estão olhando, analisando em nossa vida como podemos, de maneira concreta no nosso dia a dia, transmitir às pessoas de que há algo especial que pode realmente tocar nosso viver e transformar a nossa experiência. Portanto, precisamos criar pontes de comunicação, não só com pessoas que vivem através dessa decisão de não crer em Deus, como pessoas seculares, pessoas que simplesmente não permitem que aspectos espirituais ou religiosos possam alcançá-las. Em cada uma situação de maneira distinta, como encontrar esse meio de poder alcançá-la através da nossa experiência. Posso dar uma contribuição aqui? Pensando, pastor Kleber, que talvez você cumprimentou muito as pessoas que estão em casa, independente da religião, deixa eu falar que talvez tenha alguém nos assistindo que não tem religião nenhuma e que não aceite Deus. Eu vou citar para você duas perguntas que eu não vou extrair da Bíblia, tá bom? Você talvez não aceite a Bíblia como palavra de Deus. Vou falar de duas perguntas de Shakespeare. Uma está no Hamlet, outra está no Rei Lear. Primeira pergunta é a seguinte: por que algo ao invés de nada? Eu sei que está em Shakespeare, estou tirando do contexto, mas para fazer uma pergunta. As coisas existem, mas se no passado, antes do Big Bang, vamos colocar o Big Bang, não havia nada, do nada, nada se produz. 0 mais 0, 0. Nada mais nada é igual a nada. Se antes não havia nada, por que algo hoje? O universo começou. Por que há algo ao invés do nada? Segunda pergunta: por que a música ao invés de ruído? As coisas existem. Isso já é um mistério. Se não existe Deus, por que as coisas existem? E segundo, elas existem de maneira organizada. Elas se interdependem. A beleza, a harmonia. Por que a música ao invés de ruído? Se não há Deus, eu devolvo essa pergunta para você. Todos na mira? Agora é você que está na mira. Se não há Deus, por que há algo ao invés de nada? E por que a música ao invés de ruído? Eu gostaria que você também respondesse essa pergunta, caso você não aceita que existe um Deus. Muito bem. Próxima pergunta aí, eu quero direcionar essa pergunta agora ao professor Luiz Gonçalves. Você está preparado aí, meu amigo? Olha só que vem chumbo grosso para você, hein?
A pergunta que mandou foi o Luciano Duarte, aquelas perguntinhas capciosas. Então preste bem atenção. O Luciano Duarte, ele é de Salvador, na Bahia, ele pergunta o seguinte, ele faz o seguinte comentário também. Nós estamos pregando a mensagem da esperança por muito tempo e com muita garantia, mas Jesus não vem. Esta pode ser uma razão para um desapontamento e podemos ser julgados por falsa religião também? Olha aí, professor. Pastor Luiz Gonçalves, como é que você sai dessa, meu amigo? Excelente pergunta. Sabe que realmente Jesus prometeu voltar? A Bíblia está repleta de textos que falam de que Jesus realmente vai voltar. E pessoas falaram a respeito e o próprio Jesus falou que voltaria, né? Em João 14, por exemplo, de 1 a 3, Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, e na casa de meu pai há muitas moradas, tal, e ele termina dizendo o seguinte, e eu virei outra vez. Agora, por que nós pregamos tanto de esperança e Jesus ainda não veio? Bom, eu queria citar segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por exemplo, se Jesus voltasse há 30 anos atrás, talvez muitos de nós estaríamos perdidos. Se Jesus voltasse a semana passada, provavelmente muitas pessoas estariam perdidas. Então, por que Jesus não veio há 30 anos atrás, ou há 100 anos atrás, ou não veio a semana passada, ou não veio ontem, ou não veio hoje? Como esse texto diz, é que Deus ama tanto os seus filhos, Deus está dando um tempo de misericórdia, de oportunidade, para que mais pessoas se preparem. O plano de Deus é salvar a todos. Por isso Jesus sabe o momento de se manifestar, o momento de aparecer, o momento de voltar. O que nós temos que fazer é continuar pregando a esperança e preparando pessoas para a vida eterna. Por isso Jesus ainda não veio. Muito bem. Agora essa pergunta é para você, professor Arilton. Você está aí quietinho, achando que você não ia receber. Na mira da verdade, você está agora aí. A próxima pergunta é a seguinte. Quem mandou essa pergunta, deixa eu ver se tem aqui, é a Maria Aparecida, de Goiânia, e ela diz o seguinte: qual parte na Bíblia fala do purgatório? Por que os católicos creem nisso? Eu sou da Igreja Internacional da Graça de Deus e estou ligada na mira da verdade. Leia a minha mensagem ao vivo, ela perguntou. Olha aí, professor. Qual é a questão da Bíblia que fala sobre o purgatório? Será que a Bíblia fala realmente do purgatório? Esse lugar de fato existe ou não? Tita, a pergunta é muito boa, né? De fato é o seguinte, as pessoas que acreditam na existência de um purgatório, de um lugar de tormento, muitas vezes se vale de uma parábola que a Bíblia traz para nós, falando sobre o seio de Abraão. Mas eu queria voltar um pouquinho na história para tentar explicar o surgimento dessa doutrina. Foi Dante Alighieri que escreveu uma obra chamada Divina Comédia. Essa obra foi publicada, segundo alguns, em 1307. E a Divina Comédia, escrita por Dante, trata de... a obra dele tem 3 partes. E ele fala, então, do inferno, do purgatório e do céu. Ele é conduzido por 2 personagens, por esses 3 momentos da história. Então, ele é um comediante, e ele chamava a obra de a comédia, e depois alguém futuramente, lá no século XVI, colocou o adjetivo aí, a divina. Mas nessa obra está a raiz para essa crença, e depois aqui o Dr. Rodrigo Silva e os amigos vão poder me ajudar aqui nesse aspecto. Mas o que acontece é que o fundamento para a existência num lugar de sofrimento eterno está muito baseado nessa obra de Dante Alighieri, escrita aí no 4º século. Então, na visão dele, você tinha que passar por essas etapas antes de chegar ao céu. É a partir disso aí que se desenvolveu no seio do cristianismo a ideia desses espaços. Mas a Bíblia não aprova tal ideia. A Bíblia fala de que todos nós estamos vivos, quando morrer teremos um juízo, e depois do juízo nós teremos
a vida eterna ou a morte eterna. Apenas complementando, realmente o pastor Arilton tem razão, dentro do cristianismo teve a influência tremenda de Dante Alighieri, e ele já se inspirava numa doutrina dos gregos. Quando você vai ler a ideia da cosmogonia grega, eles já falavam que o inferno, o Hades, era dividido em 3 pontos. Você tinha o Campos Elíseos, que era o paraíso, você tinha uma região chamada Tártaros, que era o inferno, e tinha uma região intermediária chamada Asphodel, que essa região aqui era justamente para aquelas pessoas que não estavam boas demais para ir para os Campos Elíseos, nem ruins o suficiente para irem para o Tártaros. Isso influenciou o cristianismo e Dante Alighieri fez uma vertente disso. E agora, é importante você em casa saber que mesmo a Igreja Católica hoje não está mais tão rigorosa nisso. Até a época da Idade Média, a Igreja Católica entendia assim: as pessoas quando morrem vão para o inferno ou para o céu. E havia as crianças que morreram sem batismo. Essas iriam para o limbo, que é um lugar intermediário. E havia aquelas pessoas que pecaram, não com pecados suficientes para irem para o inferno, nem com méritos suficientes para irem para o céu. Então iriam para o purgatório, onde elas ficavam expurgando a sua culpa ali, queimando até melhorar para irem para o céu. Então 4 lugares: inferno, limbo, para crianças que morreram sem batismo, o purgatório, onde a pessoa se purificava para subir para o céu, e o próprio paraíso. Mas hoje existe uma obra católica, foi meu professor, Dr. João Batista Libânio, padre jesuíta. Ele escreveu o livro Escatologia Cristã, junto com Maria Clara Ebinger, onde ele já dizia que teólogos católicos hoje não acreditam mais nessa ideia de purgatório assim. Ele até cita texto de Santo Agostinho, válido para os católicos, onde ele menciona que o purgatório é nessa própria vida. Então, concordo com você, a Bíblia não tem base nisso, e mesmo a Igreja Católica hoje, em termos teológicos, já não defende mais o purgatório como na Idade Média. Ok, muito bem. Deixa eu ver uma pergunta aqui que chegou pelo nosso blog. Mas antes, eu estou recebendo aqui que nós temos uma pergunta pelos nossos ouvintes da rádio. Eu queria chamar meu amigo Veríssimo. Veríssimo, o que você tem para a gente aí agora? Olha por aqui, bombardeio de perguntas, e tem uma interessante que vem de Viana, Espírito Santo, Tito. Esta é do Bruno Amon. Ele diz o seguinte: existem 2 genealogias tratando de Jesus Cristo, da vida de Jesus, uma diferente da outra, a partir dos filhos de Davi. Uma diz que Jesus vem de Salomão, outra diz que ele vem de Natã. Por quê? Ele pergunta para o Dr. Rodrigo Silva: qual das 2 prevalece? Vamos lá então, professor, como é que tá? Tá preparado aí? Tá na mira? Estou na mira, viu? Estou bem bombardeado aqui. Na verdade, as 2 genealogias prevalecem. Elas não são completas, elas são apenas alguns ancestrais de Jesus estão sendo mostrados, não está completa ali. E uma enfoca a ancestralidade de Jesus a partir de José, a outra a partir de Maria. Tá certo? Essa é a diferença, mas ali não está completa. Então ele cita alguns ancestrais enfocando que Jesus tinha linha davídica e linha abraâmica, que ele era judeu e ao mesmo tempo também que ele era o descendente de Davi, da tribo de Judá. Então não há contradição, as 2 são complementares, elas não são completas, uma parte do pai, do padrasto, outra parte da mãe. Ok, muito bem. Próxima pergunta aqui do nosso blog, quem mandou foi o Fernando Cardoso, ele é de Recife, Pernambuco, e ele diz o seguinte: essa é uma questão que é inevitável. Ele fala: sou adventista do 7º dia, defendo todas as crenças e doutrinas da minha igreja por acreditar que nela é pregada a verdade bíblica. Mas neste momento em que a homossexualidade está sendo tão discutida, a polêmica é inevitável. Qual o posicionamento bíblico para tal questão? A Bíblia é homofóbica? Professor Leandro Quadros, essa é para você, meu amigo. Você está na mira da verdade. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que a palavra de Deus fala sobre esse assunto que nós estamos aí vivendo cada vez mais? A palavra de Deus diz o que, meu amigo? Esse é um assunto muito importante, muito complexo, e óbvio que a gente não teria tempo para discutir isso em profundidade aqui no programa, mas eu queria dar um posicionamento rápido da Bíblia. Primeiro eu vou ler Romanos 2,11, que é um texto muito interessante que fala assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus não ama mais e não ama menos alguém por ser homo ou heterossexual. Esse é o primeiro ponto. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa
o tipo de sexualidade que você tenha no momento que você exerça, Deus o ama do mesmo jeito. Entretanto, a Bíblia tem uma mensagem, né, a respeito desse assunto quando lemos Gênesis 2, 22 a 24. Ali percebemos que o ideal de Deus, o padrão de Deus, é o casamento entre um homem e uma mulher. Né? Deus fez Adão e Eva. Só que nós sabemos que na nossa sociedade pós-moderna está cada vez mais a homossexualidade se tornando algo aberto. O que Deus tem a dizer às pessoas que praticam isso? Eu gosto de destacar, existem muitos textos na Bíblia, mas eu gosto de destacar 1 Coríntios 6:11. Por quê? Aqui no verso 9 e 10 de 1 Coríntios 6, Paulo mencionou algumas práticas que os coríntios tinham na vida deles antes de conhecerem a Cristo. Então diz que alguns deles, aqui no versículo 10, alguns eram idólatras, alguns em Corinto eram adúlteros, 1 Coríntios 6:10, não é? Outros eram o quê? Sodomitas, efeminados, outros eram ladrões. E aí o que Paulo diz? A ênfase de Paulo é no amor de Deus por essas pessoas. O que diz no verso 11? É o que alguns têm sido, ou seja, inclusive homossexuais no passado, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, nenhum de nós, sejamos hétero ou homossexuais, nenhum ser humano vive 100% dentro dos padrões de Deus. Mas o objetivo de Deus é que, inclusive na questão sexual, o ser humano siga o seu modelo de relacionamento heterossexual, né? Homem e mulher. E quem tem essa dificuldade, quem quer abandonar, tem essa tendência, o verso 11 tem uma esperança, diz assim, olha, Jesus justifica você, Ele santifica você, Ele purifica você. E finalizo relembrando Romanos 2:11. Deus não faz acepção de pessoas e por isso, mesmo que a Bíblia tenha um posicionamento a favor da heterossexualidade, a Bíblia não faz acepção de pessoas, a Bíblia não é homofóbica. É interessante a gente notar, professor, que nós devemos demonstrar o amor para todas as pessoas. Com certeza. Deus amou o respeito. a todos. Se Jesus estivesse nos dias de hoje, com os problemas que nós temos no mundo, Ele estaria junto dessas pessoas, tentando mostrar o amor que Ele tem para cada um dos seus filhos, seres humanos. Ele ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas nenhuma. E nós também não podemos fazer isso. Correto. Logicamente que existe o posicionamento bíblico, mas nós devemos amar essas pessoas e mostrar o que Deus quer para a vida de cada um de nós, não é isso? Exatamente. Muito bem. Mas olha só, tem muita pergunta chegando aqui pra gente. A gente não sabe nem como colocar aqui, mas eu quero pegar uma aqui que está... É aquelas perguntas bastante comuns que chegam pra gente, mas nós temos que colocar na mira esse posicionamento. A pergunta para vocês, senhores, vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto aí. Por que as mulheres não podem usar joias? A Bíblia fala isso especificamente? Essa é uma questão que sempre cai aqui e há muita dúvida do nosso telespectador sobre isso, amigos. Pode ou não pode usar joias, maquiagem, pintura? Professor, você quer começar? Já que a gente pode colocar na mesa aí para todo mundo? Claro. Primeiramente, olha, telespectadora que nos acompanha, amiga ouvinte, Deus, eu vou repetir a mesma ideia, né? Não importa se a pessoa usa ou deixa de usar joias, Deus ama a todos, né? Você que está assistindo Na Mira da Verdade, o Todos na Mira, saibam que esse programa é para você, não importa se você usa ou não usa joias, se você tem tatuagem, né? Deus ama a todos, né? Agora, quando nós vamos nos aproximando do Senhor Jesus e conhecendo sobre Ele, Ele pede que nós nos enquadremos no estilo de vida que Ele crê, que Ele sabe, né, que é o ideal para nós. E como parte desse estilo de vida, aqui em 1 Timóteo 2,9, né, diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas com boas obras. Ou seja, na primeira parte do texto não diz para a mulher não se enfeitar. Diz assim, que a mulher se atavie, só que com modéstia e bom senso. E aí menciona-se aqui, né, que no estilo de vida ideal, né, a pessoa vai deixando algumas formas de vestuário para se diferenciar cada vez mais das pessoas que não conhecem a Cristo. Agora, não se julgue, não se ache uma pessoa
de menos valor ou de mais valor por causa das joias que você usa, não é? Vá conhecendo o estilo de vida que Deus quer para você e Deus vai continuar revelando para você esse assunto. Meu querido pastor Kleber. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu creio que quando abordamos esse tema do uso de joias, precisamos ir ao princípio que está por detrás do tema como um todo. E quando nós vamos ao texto bíblico, entendemos de maneira clara que até mesmo a origem do mal, quando Lúcifer percebeu que era belo, ele desenvolveu em si esse caminho contrário à vontade de Deus, que é centrado em vaidade. E eu creio que é importante nós, ao tocarmos no assunto, mantermos um equilíbrio. Porque muitas vezes quando falamos de joias, nós temos apenas as mulheres em mente. Mas tem muito homem por aí, que apesar de não ter um brinco na orelha, ou quem sabe um colar no pescoço, carrega uma gravata, quem sabe uma caneta de 2, 3, 4 mil reais, um carro importado, que da mesma forma exerce a vaidade, da mesma forma quebra o princípio que Deus coloca em nós. Portanto, eu creio que é importante termos esse balanço quando falamos do aspecto de vaidade, porque não é algo que apenas as mulheres incorrem, nós também homens, mas é muito mais simples focarmos a atenção naquilo que exteriormente é mais fácil de ser identificado. Infelizmente, né, pastor, acontece isso mesmo, porque no texto bíblico, no final, fala para a questão das roupas caras, e como você bem falou, não é só a mulher que cai nesse problema. Então, às vezes, os homens, infelizmente, tiram o foco deles mesmos e acabam enfocando a mulher, e o princípio é para todos, né? Muito bem, amigos, nós temos que ir para o intervalo. Já já a gente pode discorrer mais sobre esse assunto. Não sai daí não, aproveita o nosso intervalo, mande as suas perguntas e a sua pergunta poderá estar na mira da verdade. A gente volta já já.